Fala galera! Gastar dinheiro quando se tem muito não é tão simples. Ou melhor, não é fácil decidir no que exatamente gastá-lo. Todo mundo sabe como é a sensação de estar em um buffet. Há muita coisa à disposição, mas é simplesmente impossível decidir. No final, algumas pessoas pegam modestamente um pouco do seu prato e acompanhamentos favoritos, enquanto outros pegam pratos que são verdadeiras montanhas de todo o imaginável. A mesma coisa acontece com a riqueza. Todos os milionários são diferentes e, portanto, hoje sugerimos que você descubra exatamente como eles gastam seu dinheiro. Olho na tela. Ouro nos banheiros. Todos sabem que os artistas do mundo do rap gostam muito de joias caras e principalmente de ouro. Com o tempo, essa moda chegou a um ponto absurdo. E materiais caros começaram a ser utilizados nos lugares mais inesperados. Por exemplo, o rapper americano Brian Williams, mais conhecido como Birdman, decidiu instalar em sua mansão um vaso sanitário de ouro. Essa peça custou cerca de $1 milhão. A propósito, o preço da mansão onde esse e outros 12 banheiros se encontram é de $13,5 milhões. Sabe-se que a casa possui 2 adegas, 2 piscinas, um cinema particular para 13 pessoas, uma garagem para 6 carros, um bar feito de ônix e 2 varandas com vista para o mar. De acordo com a Forbes, o artista está sempre entre os rappers mais ricos do planeta. Ou seja, ele pode se dar esses luxos. Mas a verdade é que não só os rappers ricos são conhecidos pelo seu amor pelas coisas de ouro. Esse trono de ouro, avaliado em cerca de $6 milhões, por exemplo, tem uma história muito engraçada. Ele foi criado a partir de ouro 18 quilates pelo artista conceitual italiano Maurizio Cattelan. Em 2016, o criador chamou sua escultura de América. A peça foi criada para uma exposição no Museu Guggenheim, de Nova York. Os visitantes podiam usar este vaso enquanto um segurança ficava do lado de fora. O banheiro foi oferecido para o Donald Trump, para decorar a Casa Branca, mas o político recusou. Segundo os funcionários do museu, cerca de 100 mil pessoas usaram o banheiro de ouro durante toda a duração da exposição em Nova York. Em setembro de 2019, o América foi transportado para o Reino Unido para participar de uma nova exposição do Cattelan. O banheiro foi instalado na residência da família do ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill. Pouco depois da abertura da exposição, a peça foi roubada. Bem, nem todo mundo tem $6 milhões para comprar um desses. Parece mentira, mas aquele não foi o último banheiro de ouro da lista. Uma vez, quando era estudante, um homem chamado Lan Sai-wing ouviu dizer que o líder soviético Vladimir Lenin sonhava em instalar banheiros de ouro para uso da população. Bem, isso não aconteceu durante a vida de Lenin, mas Lan Sai-wing decidiu tomar a iniciativa em suas próprias mãos. Depois que ele se tornou proprietário de uma joalheria em Hong Kong, ele decidiu projetar um banheiro da maneira mais luxuosa possível. 2 vasos, pias, escovas, suportes de papel e molduras de espelho. Tudo feito de ouro puro. O teto foi decorado com rubis, safiras, esmeraldas e âmbar. Tudo isso custou ao proprietário quase $5 milhões. Bem, a cereja do bolo é um papel higiênico feito de ouro 24 quilates. Isso não é uma piada. Este produto realmente ficou à venda durante um tempo por um preço de $1,3 milhão. Os fabricantes australianos prometiam ao comprador um novo nível de luxo, além de uma garrafa de champanhe na entrega. Parece mentira, mas apareceram compradores até para isso. Iates. O que vem à mente quando você pensa em luxo extremo? Iates, é claro. Eles são amados pelas pessoas ricas de todo o mundo, de políticos a atletas. Por quê? Em primeiro lugar, descansar em um iate, na maioria dos casos, garante privacidade e paz às pessoas famosas. Em segundo lugar, com ele, é possível viajar de um país ao outro sem precisar usar o transporte público. E, finalmente, um iate é simplesmente conveniente e confortável, tanto para trabalhar quanto para relaxar. Mas quem possui os iates mais caros do mundo? O iate Tattoo, por exemplo, custa $160 milhões. Ele pertence ao cofundador da Microsoft, Paul Allen. A embarcação de 92 metros de comprimento é constantemente vista em vários portos da Europa, de Marsella a Sochi. A construção de outra embarcação de luxo, o iate Rising Sun, custou ao seu proprietário, que é o produtor americano David Geffen, $200 milhões. Hoje em dia, no entanto, o custo da embarcação de 138 metros já é estimado em $300 milhões. É difícil não notar este iate
iate de 142 metros, não apenas pelo seu tamanho impressionante, mas também pelo design incomum. Este navio de luxo pertence ao bilionário russo Andrei Melnichenko, que tem uma fortuna aproximada de 13,8 bilhões de dólares. O custo do iate é de 480 milhões. O iate Serene, do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, custa cerca de 500 milhões de dólares, mas dizem que os itens a bordo são ainda mais caros. Por exemplo, a imprensa afirma que é dentro deste navio que se encontra o quadro Salvador Mundi, de Leonardo da Vinci. Em novembro de 2017, ele foi vendido por um valor recorde de 450 milhões de dólares. O Eclipse, iate favorito do bilionário russo Roman Abramovich, está em segundo lugar no ranking das embarcações mais caras desta categoria. O custo inicial desse iate, de 162 metros de comprimento, foi de 590 milhões de dólares. No entanto, algumas fontes afirmam que já faz tempo que ele vale muito mais, cerca de 1,5 bilhão. O dono do iate mais caro do mundo é outro magnata russo, Alisher Usmanov. O custo de seu iate querido, chamado Dilbar, fica entre 600 milhões e 1 bilhão de dólares. Obras de arte. Steve Cohen, magnata americano e fundador do fundo multimercado Point72, ganha bilhões e ele é um dos colecionadores de arte mais famosos do mundo. Sua coleção de pinturas e esculturas é estimada em 1 bilhão de dólares. Aqui estão algumas das obras que fazem parte dela. Em 2006, Cohen ficou interessado no quadro O Sonho, de Picasso, e fez um acordo para comprá-lo do magnata dos cassinos Steve Wynn por 139 milhões de dólares. Tudo perfeito se não fosse um detalhe. No dia seguinte, Wynn decidiu mostrar a tela para uns amigos e acidentalmente a rasgou com o cotovelo. A pintura teve que ser restaurada. Mas Cohen a adquiriu mesmo assim, em 2013, por 155 milhões de dólares. O próximo item da coleção de Cohen é uma obra importante do famoso artista britânico Damien Hirst. Ele tem o curioso nome de A Impossibilidade Física da Morte na Mente de Alguém Vivo. Se trata de um reservatório com uma solução de formaldeído, com um tubarão-tigre em seu interior. Em 2004, Cohen comprou a obra de arte incomum por uma quantia secreta. Estimada entre 8 a 12 milhões de dólares. Big money. Big money. Wow, yeah. Se a arte clássica está longe de ser entendida por todos, entender a arte contemporânea talvez seja uma tarefa ainda mais difícil. Entre 1994 e 2000, o artista americano Jeff Koons, por exemplo, criou uma série de 5 esculturas incomuns, cães de balões feitos de aço inoxidável. Um deles, o amarelo, foi adquirido por Cohen. Não se sabe quanto lhe custou, mas a versão laranja da mesma coleção foi vendida por quase 60 milhões de dólares. Sim, é apenas um quadro da bandeira dos Estados Unidos, nada mais. Só que ele custou ao seu dono 110 milhões de dólares. Este trabalho, pintado pelo artista Jasper Johns, foi comprado por Cohen em 2010. Esta é a escultura mais cara já vendida no mundo. Este é o Homem Apontando, do artista suíço Alberto Giacometti. Essa escultura de bronze de 1,80 m foi comprada por Cohen em um leilão em Nova York pelo preço recorde de 141 milhões de dólares. Desde 2015, esse recorde se mantém, sem ser quebrado. Cohen não podia deixar de lado outra estrela da pintura moderna, o britânico Peter Doig. O negociante de arte bilionário adquiriu sua pintura Hotel em 2014 por meros 17 milhões de dólares. Edifícios. O setor imobiliário é outra maneira infalível de investir. Apartamentos, casas de campo, chalés, coberturas, todos esses luxos são possíveis se você tiver muito dinheiro. Mas este edifício definitivamente quebra todos os recordes de luxo. Ele se chama Antilia e está localizado no centro de Mumbai. São 37 mil metros quadrados de área e 27 andares, cuja altura é equivalente a um edifício padrão de 60 andares. E tudo isso está à disposição de uma pessoa e sua família. O dono do edifício se chama Mukesh Ambani, e ele é considerado a pessoa mais rica não só da Índia, sua terra natal, mas de toda a Ásia. Isso faz do Antilia o maior edifício residencial privado do mundo. Somente para sua manutenção são necessários mais de 500 pessoas. As informações sobre o custo dessa casa enorme variam. Alguns dizem que sua construção custou menos de 100 milhões de dólares. No entanto, alguns meios de comunicação dizem que o valor dos terrenos em Mumbai está crescendo rapidamente e que hoje em dia o Antilia custa 2 bilhões de dólares, sendo a habitação mais cara do mundo. Aqui estão alguns fatos sobre o prédio. O estacionamento comporta 168 carros, existem 9 elevadores à disposição, um pequeno teatro está localizado no 8º andar e no andar seguinte há um spa, jardins suspensos e piscinas. Aviões.
Você sabe o nome do rei absoluto no mercado de jatos executivos? É o Gulfstream G650, com capacidade para até 18 passageiros. Ela é considerada a aeronave mais rápida do seu tipo. E a versão G650ER também garante uma maior autonomia de voo. Esta aeronave pode voar até 15 horas sem reabastecer e custa pouco mais de 66 milhões de dólares. Um de seus proprietários foi o fundador da Amazon, o empresário Jeff Bezos, e o fundador da Tesla, Elon Musk. Outro jato executivo da mesma empresa, o Gulfstream G550, é um pouco mais popular entre as pessoas ricas mundo afora, pois já se tornou um clássico. Em 2016, cerca de 450 aeronaves desse modelo estavam em operação em todo o mundo. Seu custo vai de 30 a 50 milhões de dólares e a sua autonomia de voo é de 12.500 quilômetros. Alguns de seus proprietários famosos incluem o empresário indiano Lakshmi Mittal e o bilionário americano Christopher Rice. As aeronaves Gulfstream G550 eram produzidas inicialmente com o nome de Gulfstream V. Em outubro de 1999, o bilionário americano Mark Cuban comprou uma das aeronaves desta série por 40 milhões de dólares. Naquela época, ele entrou para o livro Guinness dos Recordes como responsável da maior transação no comércio eletrônico. Animais de estimação. Os cavalos, é claro, não são carros, mas às vezes também podem custar uma fortuna. Por exemplo, em 2006, um cavalo apelidado de Macaco Verde foi vendido em um leilão por 16 milhões de dólares. Ele foi vendido por essa fortuna, apesar do preço original ser muito mais baixo. Isso aconteceu porque, pouco antes do leilão, o cavalo estabeleceu um recorde incrível, correndo 200 metros em 9,2 segundos. O príncipe herdeiro de Dubai. Lá vem. Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, mais conhecido pelo apelido de Faza, é famoso há muito tempo por seu amor pelos animais. Mas não estamos falando de gatos selvagens, como é geralmente o caso nos Emirados Árabes Unidos. Uma vez, Faza decidiu comprar um camelo e pagou 2,7 milhões de dólares por ele. O animal comprado por Faza simplesmente ganhou um concurso de beleza entre representantes do gênero, razão pela qual ele era tão caro. E, por último, uma vaca de 1 milhão. Existe até isso. Em 2009, uma pequena vaca chamada Gold Missy foi vendida em uma feira de Toronto por 1 milhão e 300 mil dólares. Segundo os agricultores, o preço se deve às suas raízes aristocráticas. Durante anos, os criadores cruzaram os melhores representantes de sua raça, para que no final nascesse a Missy. Que lindo! E por hoje é tudo, gente. A gente se fala até a próxima. Tchau!